sobre como esse território continua invisível quando a gente fala em políticas públicas, em gestão, mas também sobre as várias potências que surgem das periferias, como essa população tomou para si o protagonismo de contar a própria história. Está com a gente hoje o Tiaraju Pablo D'Andrea, que é professor da Unifesp no campus Zona Leste, e ele é coordenador do Centro de Estudos Periféricos e é também músico. O Tiaraju vai lançar agora na quarta-feira, no dia 14 de outubro, o seu primeiro livro, que é 40 Ideias de Periferia. E a gente conversa sobre esse livro também com ele. Olá, Tiaraju, tudo bem com você? É um prazer te receber por aqui. Olá, Thalita, boa tarde. Boa tarde para você, para todos e todas as telespectadoras, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco, sim. A gente que agradece a sua presença aqui, Tiaraju. Conta pra gente, esse livro foi escrito, inclusive, agora nesse momento de pandemia, né? Parece que foi em junho e julho, inclusive quando já tínhamos cerca de 90 mil mortos aqui no país. E você dedica o livro para essas vítimas da Covid-19, né? Quando a gente lê o título assim, 40 Ideias de Periferia, como essas ideias se relacionam com esse momento de pandemia que a gente vive hoje aqui no Brasil? Conta pra gente. Pois é, Thalita. Quando a gente analisa as mortes pela Covid-19, a gente vai notar que tem uma questão territorial que ela expressa a desigualdade social histórica da nossa sociedade, né? A Covid-19 ela chegou primeiramente nos bairros onde habitam as elites paulistanas. É um vírus que ele vem do exterior, né? Com as elites que chegam do exterior. E só que se propaga de uma maneira muito grande e de uma forma muito mortal nas periferias urbanas. E são nas periferias urbanas onde essas mortes elas ocorrem de uma maneira maior e mais violenta. Esse livro é uma tentativa de entendimento de como nós chegamos nessa situação. De tentar observar que nesses territórios, que já eram territórios que estavam em crise, uma série de crises perpassavam as periferias urbanas, por conta de crises que em toda a nossa sociedade estão presentes, mas que nas periferias se manifestam de uma maneira mais dramática. Esse livro é uma tentativa de construir ou de reconstruir qual que é o cenário brasileiro nas últimas 4 décadas, que foi redundar nessa crise da Covid-19 e nesse genocídio que ora ocorre nas periferias paulistanas, né? E do Brasil como um todo. O livro ele é dividido em 3 momentos, né? Eu acho que tem uma primeira parte do livro que eu tento discorrer um pouco sobre como as periferias elas foram visualizadas pelos setores hegemônicos da sociedade, como elas foram classificadas, como elas sempre foram aquele território outro que era catalogado por pessoas que lá não viviam, né? Tinha sempre uma dificuldade de contar a própria história. Depois, num segundo momento do livro, eu tento fazer um repasse das últimas 4 décadas de Brasil, desde a redemocratização, na década de 80, né, o ascenso do movimento de massas, até a pandemia. Então, eu passo por vários acontecimentos históricos que ocorreram no nosso país nas últimas 4 décadas, tentando reconstruir, né, como que chegamos a este ponto, como que chegamos neste momento tão dramático. E, por fim, o livro ele tenta fazer algumas propostas, né? Tentar visualizar alguns possíveis caminhos para as periferias urbanas para a gente tentar reconstruir um futuro a partir desse momento dramático que a gente está vivendo. É um livro de leitura fácil, é um livro curto, é um livro com uma linguagem acessível que vai ser vendido a preços populares. E a gente acredita muito na democratização da informação e quem sabe a gente possa contribuir no debate da reconstrução. No final, o que a gente está querendo é a reconstrução do nosso país, né? Sim. Você citou essa questão da invisibilidade. Você estuda há muito tempo, né? Há mais de 25 anos, mais de 25 anos você estuda as periferias, né? E daí eu queria saber sobre esse momento de invisibilização. As periferias sempre foram invisíveis. E agora, durante a pandemia, isso fica
bastante explícito, né? Você citou um detalhe, um exemplo, numa entrevista que você deu para a revista Fórum, que eu estava lendo, que é sobre a discussão em relação a hospitais de campanha. Quando aqui em São Paulo foi se discutir onde que ficariam os hospitais de campanha, e a gente, inclusive, trouxe essa discussão aqui para o Bom para Todos também, eles ficaram em locais da elite, né? Pacaembu ali, não me lembro qual outro bairro, mas na periferia mesmo não chegou nenhum hospital de campanha. E daí isso já demonstra bastante essa invisibilização da periferia. Por que lá não? Porque se tem mais mortes nas periferias, por que não colocar um hospital ali? E eu queria saber como que você vê isso hoje, porque apesar de gestores ainda tratarem como um local invisível, as pessoas que moram na periferia levam essa discussão para outros espaços que não na periferia, né? Fala um pouquinho para mim sobre isso, sobre como você vê essa invisibilização das periferias hoje. Não, esse tema que você toca, eu acho que ele é crucial e, ao mesmo tempo, tem uma coisa meio paradoxal. Eu acho que as periferias urbanas, falar mais especificamente da periferia de São Paulo, ela sempre foi muito ativa no âmbito político, né? Desde sempre, associações de moradores, clubes de mães, mesmo os movimentos operários da década de 70, que estavam na fábrica, mas estavam no bairro também. Depois, na década de 80, a gente tem uma grandes mobilizações, né? Aquilo que a gente convencionou chamar de ascenso dos movimentos de massa, que estava relacionado com o processo de redemocratização do país, que estava relacionado com a Constituição de 1988. Eu acho que a partir da década de 90 começa a ter uma luta por reconhecimento público dessa população por meio desse conceito que a gente chama periferia, ao mesmo tempo que ele concorria e continuava outros termos, né? E acho que a principal relação de periferia é com o conceito trabalhador, né? Com o entendimento do que são as trabalhadoras e do que são os trabalhadores, num momento em que essa identificação enquanto classe trabalhadora ela começa a perder um pouco de espaço por conta das diversas crises que os sindicatos e mesmo os trabalhadores, de modo geral, no mundo todo, começaram a sofrer a partir do neoliberalismo, né? A partir desse momento, eu acho que na década de 90, também como uma forma de denunciar o genocídio que ocorriam nesses espaços, a gente começa a ter uma maior visibilidade das periferias urbanas, e isso vai se manifestar muito nas expressões culturais, cinema, rap, samba, novelas, documentários, e a gente começa, de uma maneira um pouco paradoxal, a ter quase que uma hipervisibilidade de periferia, dependendo do plano como a gente analisa a questão. O problema é que, às vezes, essa hipervisibilidade ela acaba tampando o que, de fato, ocorre nas periferias, né? Quando a gente tem um olhar um pouco mais acurado, um pouco mais realista dos processos que ocorrem, a gente vai ver que os avanços e as melhorias nas condições de vida nos últimos 40 anos foram muito poucos, né? Foram muito tênues. As periferias urbanas elas continuam tendo muito pouco acesso a recursos públicos, se a gente compara com outras regiões da cidade. Eu acho que a gente pode perceber que existe um desmonte da sociedade salarial que vai atingir diretamente trabalhadoras e trabalhadores que, na sua imensa maioria, moram nas periferias urbanas. A gente teve uma retomada, um aprofundamento do neoliberalismo nos últimos anos, né? Por conta dos governos conservadores que provocaram um desmonte, um aprofundamento do desmonte do Estado e das políticas públicas, e são as periferias urbanas os principais locais que padecem desse desmonte, porque são os locais que precisam da presença do Estado com suas políticas públicas, com assistência social, com saúde, com educação. Então, eu acho que são planos quase superpostos, né? Por um lado, uma hipervisibilidade simbólica, mas na concretude o que a gente tem são mortes e mortes e mortes ocasionadas pela Covid-19, e se não é pela Covid-19, é pela violência estatal e paraestatal, que vai atingir principalmente jovens negros. E se não são por esses dois fatores, é pela fome, que a gente está vendo que está batendo aí as portas, né? A gente nos últimos dias teve
esse triste dado de que 10 milhões de brasileiros e brasileiras novamente padecem da fome de maneira endêmica, e as pessoas que estão com fome, elas moram em favelas e periferias. Tem um dos pontos do livro, inclusive, que é o ponto 36, a ideia 36, que diz sobre como nunca antes a periferia tenha sido tão disputada como está sendo agora. Daí fala que não só pelas disputas eleitorais, mas também como público-alvo na cultura de massas, como cliente pelo mercado imobiliário, pelos bancos. E eu acho que tem uma conexão com isso que você acaba de falar. Mas pegando esse gancho específico agora desse período eleitoral, como que você vê as periferias se comportando nesse momento? Porque tem uma outra informação. Numa entrevista recente que você deu, você falava sobre esse crescimento de tendências conservadoras, assim como na sociedade em sua totalidade, mas você disse que ainda era cedo para saber se esse fenômeno é conjuntural ou estrutural. Como que você vê, então, a periferia nesse momento de eleições e com esse viés conservador? Eu acho que a sociedade brasileira, ela nos últimos anos, recuperou ou trouxe à superfície aquele conservadorismo que estava solapado, né? A sociedade brasileira sempre foi conservadora, mas eu acho que a gente teve alguns momentos da nossa sociedade, na década de 80, isso foi bastante visível, mesmo nos anos 2000, na era Lula-Dilma, aonde o pensamento progressista ele ocupou mais espaço na nossa sociedade. Porém, como a gente sempre está, né, a luta de classes ela está ocorrendo a todo momento e ela não para, setores conservadores começaram a ganhar mais espaço na sociedade como um todo e nas periferias. Com isso, eu não concordo do todo de uma afirmação que se fez há algum tempo atrás, meio que imputando às periferias urbanas o fato da eleição de um presidente de extrema-direita. As periferias urbanas votaram mais, talvez, no candidato de extrema-direita, porque elas são mais populosas e a demografia ela vai imputar aos locais onde existe mais gente algum tipo de responsabilidade. Mas isso não quer dizer que, na sua totalidade, as periferias urbanas votaram num candidato de extrema-direita. É isso que me incomoda um pouco, essa catalogação, né? Às vezes diz a periferia liberal ou a periferia conservadora. Eu acho que as periferias elas estão um complexo de contradições que a todo momento está acontecendo um monte de coisa. As disputas elas ocorrem em vários níveis. As pessoas elas estão sendo conquistadas. As pessoas pensam, as pessoas deixam de pensar através das várias informações que elas recebem, através das formações que elas têm, através das vivências e das experiências cotidianas. E eu acho que foi uma análise um tanto quanto apressada. Dizer que as periferias urbanas tinham eleito um governo de extrema-direita. Eu acho que teve gente que votou no candidato de extrema-direita. Eu acho que teve uma outra porção que votou no candidato progressista na eleição de 2018 e teve um amplo setor morador das periferias urbanas que não foi votar. Que ou votou nulo ou votou em branco, não quis votar em ninguém e quase um terço da população moradora das periferias não acredita mais na democracia burguesa. Eu acho que é esse ponto que a gente precisa tratar com um pouco mais de seriedade. Então, se a gente teve um terço que não votou, depois a gente teve quase um terço que votou no candidato progressista e um pouco mais de um terço que votou no candidato de extrema-direita, né, no presidente Bolsonaro, que foi eleito, gente, não dá para dizer que as periferias são conservadoras. A gente não pode nem dizer que mais de 50% tenha votado no candidato de extrema-direita, porque de verdade não votou no candidato de extrema-direita. O que me chama mais atenção neste momento, Thalita, e aí me remetendo mais diretamente à sua pergunta, eu acho que as periferias urbanas, elas, assim como a classe trabalhadora brasileira, porque a classe trabalhadora brasileira mora nas periferias urbanas, eu acho que a gente, neste momento histórico, padece de uma crise organizativa, de uma crise teórica, que vai redundar num certo niilismo, num certo ceticismo.
Esse ceticismo, ele se expressa na relação, por exemplo, com as eleições. As pessoas não acreditam nas eleições, não acreditam nos partidos políticos, não acreditam nessa democracia burguesa. Isso não é um fenômeno de hoje. Isso já vem ocorrendo há algum tempo. Eu acho que isso se aprofundou nos últimos anos. Tem a ver com a impossibilidade de mobilidade social, tem a ver com uma descrença no Estado por conta do Estado não conseguir resolver os problemas da população, tem a ver com uma sensação dessa população de que ela sempre foi enganada pela mídia, pela política pública, pelos políticos. Então, grande parte das periferias urbanas, elas estão descrentes. E isso foi muito incentivado nos últimos anos, né? Por um discurso negacionista, por um discurso terraplanista, pelas mentiras pelo WhatsApp, pelas fake news. Então, todas essas fake news, elas conseguem ter espaço porque já existia uma descrença prévia. Já existia um caminho aberto de uma população que ela não estava conseguindo se ver na mídia, se ver representada nos partidos políticos ou mesmo nessa democracia burguesa. Então, a mentira, quando ela chega porque já tem um espaço ali aberto durante anos ou durante décadas. Nesse ponto, e aí é curioso, porque você estava fazendo uma entrevista com o Fernando, que estava falando da Covid há 15, 20 minutos atrás, eu não consigo deixar de fazer uma ligação, Thalita, entre a descrença nas eleições e a descrença que as pessoas têm com relação à letalidade da Covid-19. As pessoas não estão acreditando mais em nada. Esse que é o grande X da questão. E quando as pessoas não acreditam mais em nada, elas não vão deixar de, por exemplo, ir na inauguração lá da loja de eletrodomésticos e se deparar com 5 mil pessoas. Elas não vão mais deixar de ir para a praia e se aglomerar na praia, porque as pessoas, tudo soa a chaveco, entendeu? Ou é chaveco dos políticos, ou é a mídia que sempre está vendendo uma coisa que não é verdade, né, com seus padrões ideológicos de manipulação, ou é a própria publicidade que sempre está vendo os mais pobres como um público-alvo para os seus produtos, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho a ser percorrido, que é o caminho de conseguir reconstruir o Brasil nas bases de que um futuro é possível. Um futuro é possível e um futuro ele é necessário para as periferias urbanas, para o nosso Brasil e acho que para a civilização como um todo. Porque o que está ocorrendo nesse momento é uma crise civilizatória. Puxa vida, que legal te ouvir, Tia Araju. Gostei muito, tenho certeza que o livro é sensacional, só por conta desse pouquinho que a gente pôde conversar agora. Tá aí o 40 Ideias de Periferia, inclusive, vai ser lançado no Facebook da editora Dandara. A gente tem um endereço, é facebook.com/Dandara Editora. Esse lançamento acontece na quarta-feira, dia 14, às 7 horas da noite. Né, Tia Araju? Todo mundo convidado para participar, inclusive. Todo mundo convidada para participar no Facebook da editora Dandara, com convidados. Quarta-feira, 7 horas da noite. Eu espero que a gente consiga fazer mais debates relacionados a esse livro e que a gente consiga, por meio desse instrumento, né, que é o livro, debater um pouco mais as nossas periferias urbanas, propor soluções, pensar saídas. Eu acho que a gente precisa fazer uma análise, Thalita, bastante realista de que a gente está numa crise sem precedentes. Né? A gente tem uma crise organizativa, a gente tem uma crise teórica, a gente tem uma extrema-direita no poder, a gente tem 150 mil mortos nas nossas costas. Então, acho que a gente precisa fazer uma análise muito fria e muito concreta da realidade que nos circunda e, a partir disso, pensar soluções. Pensar soluções sabendo que o nosso contexto atual ele é um contexto bastante dramático. Sim. A gente discutiu aqui um pouquinho sobre os problemas, mas é isso. Já quero uma próxima entrevista para a gente falar sobre possíveis soluções. No momento, te agradeço muito, Tia Araju. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima e bastante sucesso no lançamento desse livro, viu? Muito obrigada. Obrigado a você, Thalita. Parabéns, TVT. E obrigado aí a todas as telespectadoras, telespectadores e ouvintes. Até uma próxima.